amigos de todo o Brasil, amantes do mundo do rodeio. Aqui quem está falando é o locutor de Rodeios do Marlboro e apresentador aqui do podcast Território de Peão. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos começando mais um podcast aqui diretamente dos estúdios da Caça Pavaon Oficial. E hoje com uma das mais requisitadas influencers digital no momento e uma veterinária de primeira linha. Estou falando dela, que você encontra nos bastidores do rodeio num trabalho fantástico. Mariana Rossi, boa noite, minha amiga. Boa noite, Marlboro, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho dos rodeios, do trabalho que eu faço e poder passar conhecimento e informação correta sobre os rodeios pro pessoal, porque acho que isso está precisando, né? Um dos grandes motivos da gente estar trazendo você aqui no podcast é porque nós tínhamos certeza dessa informação precisa e concreta de tudo que acontece no rodeio e você vai tirar todas as dúvidas aqui. Mas queria que você se apresentasse, falasse a sua naturalidade, da onde que você veio, um pouquinho aí da sua raiz. Bom, eu sou Mariana, sou médica veterinária, sou influenciadora também, sou formada pela Universidade Anhembi Morumbi em 2018, né? Sou pós-graduada em Clínica e Cirurgia de Equinos, sou de São José dos Campos, nascida e criada lá, e desde que eu formei eu voltei para São José e atuo aqui em São José e no Vale do Paraíba. E você perguntou um pouquinho assim da minha origem, né? Da onde que veio essa paixão. Que nem eu falei, né? Eu sempre falo que eu fui criada na cidade, mas que isso vem de mim desde os 8 anos, quando eu comecei a montar. A minha paixão veio porque eu comecei o hipismo, né? E desde então eu sou apaixonada, alucinada por cavalo e resolvi fazer veterinária, porque quando chegou na época do 3º colegial, meu pai falou assim: Mariana, você precisa fazer alguma coisa agora, você precisa estudar, o que você vai fazer? E daí eu falei assim, bom, o que pode ter o cavalo na minha vida todos os dias, né? Porque muita gente falava pra mim que se eu fizesse veterinário, eu não teria, assim, dinheiro pra manter o hobby, né? O cavalo como hobby, o esporte. Certo. Porque eu fiz hipismo durante 10 anos da minha vida e cheguei, assim, competir, fui pra fora do Brasil, montava todos os dias, né? Então, eu peguei e falei assim, o que eu posso fazer? E porque muita gente fala assim pra mim, faz uma faculdade que te dê dinheiro pra você ter o cavalo como hobby. Só que a gente sabe que não é assim, né? Você não vai fazer a faculdade, formar e já tá ganhando rios de dinheiro pra manter isso como hobby, porque não é um hobby barato, que a gente sabe, verdade, né? Não é brincadeira. E daí eu falei, o quê? Eu vou levar no mínimo uns 10 anos até eu fazer faculdade, formar, tá estável e tá ganhando bem pra manter esse hobby. Eu vou fazer o quê com 10 anos longe dos cavalos? Não. Muito tempo. Não era uma possibilidade. Veia, né? Exatamente. Eu falei, não é uma possibilidade. Eu falei, o quê? Eu vou fazer veterinária. Aí eu fui pra veterinária pra mexer com cavalo. Não tinha outra opção assim, vou mexer com porte pequeno, vou pra bovinos. Não, eu entrei na veterinária porque eu queria mexer com cavalo. E graças a Deus eu entrei no mercado de trabalho, eu atuo, já vai fazer 6 anos que eu atuo com equinos, né? Mas aí também veio a parte de influência que também abriu portas para outras áreas, outras paixões, que é o rodeio aí também. E hoje eu trabalho também com isso. Você conciliou a paixão pelos animais, pelos cavalos, com uma vontade que você tocou o seu coração, que você fez a veterinária, né? E conciliou tudo. E para agregar ainda mais, hoje também trabalha nos rodeios como influência digital. Mas eu gostaria de saber uma coisa. A sua família tem ligação ou não? Não. Assim, falar que não tem ligação... Não tem, mas já teve, digamos assim. Meu pai tinha um sítio quando eu era pequenininha, que coisa pequena, assim, mexia um sítio que ele e meu avô tocavam, que tinha um pouco de gado, suíno, tinha uns bichos lá, tinha uns pôneis, uns cavalos. Eu até brinco, eu falo que a minha irmã não gosta do meio justamente porque meu pai deu pônei pra ela, né? Porque eu falo que eles não são muito santos, não. Aí... eu falo, viu, pai, você deu pônei pra minha irmã? Ela não gosta. Você não deu pônei pra mim, eu sou alucinado pelo meio. Eu brinco assim. Mas ele teve o sítio, só que meu avô faleceu, eu era pequenininha e meu pai não conseguia mais ir tanto pro sítio. O sítio ficava ali meio na estrada pra Campos do Jordão, não era uma coisa
pra ele conseguir todo dia, porque ele tinha o trabalho, tinha as coisas dele. E aí ele foi desanimando e acabou vendendo o sítio. Então ele vendeu, eu era muito pequena, eu não aproveitei, eu não peguei isso, né? Não tive essa cultura da família, da criação, de produção e tudo mais. Mas a minha mãe conta que eu a vida inteira pedi pra ela pra andar a cavalo. Tem uma hípica do lado da minha casa até hoje, que inclusive é a hípica onde eu comecei a montar. Meu primeiro estágio foi nessa hípica e hoje eles são meus clientes, eu atendo essa hípica hoje. E a minha mãe sempre contou que eu sempre pedia pra ir na hípica. Isso em Jacareí? Em São José dos Campos. São José. E aí, um dia, né, eu sempre fui uma criança muito espivitada, muito ligada no 220, dava um pouco de trabalho para meus pais. Numas férias, minha mãe já tinha feito tudo, já tinha me levado para as colônias de férias, tudo, e eu não aguentava mais ficar comigo dentro de casa. Eu falei, meu Deus, preciso arrumar algo para essa criança fazer, gastar energia, que já não tá dando conta. Aí minha mãe falou, vou levar ela na hípica. Ela sempre me pede, não sei o que, do lado de casa, vou levar ela lá. Fui, vi cavalo, fiquei alucinada. Me ofereceram para fazer uma aula experimental, fiz a aula experimental, me apaixonei, nunca mais desci do cavalo. E aí tô aqui até hoje, eu já mexo com cavalo tem 21 anos, né, desde que eu comecei a montar com 8 anos de idade. E aí fiz hipismo por 10 anos, depois fiz tambor, sou veterinária. Então tamo aí desde então. E do hipismo pro rodeio, fala um pouquinho sobre essa trajetória aí. Eu fiz o hipismo, né, que nem eu falei, foram 10 anos que eu montei, que eu acho que isso me ajudou muito também na questão veterinária, do manejo, de entender o animal, né, porque eu falo assim, a gente tem que mexer com o animal que a gente entenda. Certo. Né? Tanto que eu falo, você me dá um gato pra eu atender, eu não atendo. Porque eu não sei nem ler, se ele quer me atacar, se ele tá gostando do que eu tô fazendo com ele, não sei. Entendi. Cavalo, eu sei interpretar ele inteirinho. Entendi. Então, né, isso me ajudou muito nessa parte, mas você falou do rodeio, né? Eu parei de montar, mas eu sempre gostava de rodeio, assim, crescendo na Fapija, né? Meu pai sempre me levou em feira agropecuária, essas coisas, já tinha isso desde pequena. Sempre fomos, né? E aí, formei, fui para o interior, para uma fazenda de gado leiteiro, ia pro rodeio, ia não sei o quê. E fui gostando, e aí veio a parte de influenciadora, que foi para onde começou. Aí eu trabalho com rodeio, na verdade. Eu virei influenciadora, não foi porque eu queria ser influenciadora, queria ter internet, não. Eu falo até que eu sou uma influenciadora meio fora da casinha, porque tem momentos que eu quero nem gravar nada, assim. Mas veio porque veio a pandemia, eu tava recém-formada, eu não tinha nem 2 anos de formada. E quem não é visto não é lembrado. E na pandemia parou tudo, né? Parou rodeio, parou provas equestres, parou tudo que eu poderia fazer meu network e mostrar o meu trabalho como veterinária. Aham. E aí eu falei assim, como que as pessoas vão me conhecer? Eu não tenho nem 2 anos de formado, eu tava começando a atender, ainda não tinha uma rotina muito recente, grande. né? Muito recente. Aí te deu esse feeling e você... Deu, eu falei assim, o quê? É na internet que eu tenho que estar, porque hoje em dia tudo é marketing digital. Eu falei, eu vou começar a produzir conteúdo. Aí eu fui estudar marketing digital, fiz 2 ou 3 cursos de marketing digital para entender o Instagram, como que funcionava, quem seria o meu público, que forma fazer esse conteúdo. E aí já faz 4 anos que eu tô no Instagram. Mas demorou muito, o meu foi muito orgânico, né? Eu demorei 3 anos para bater 10 mil seguidores. Foi um processo lento, porque o meu é muito nichado, né? Muito assim, é o meio. E eu trago um conteúdo um pouco mais sério. Eu falo de rodeio, eu trago informações veterinárias, a minha rotina, o meu dia a dia. Então não é uma coisa que é fácil de viralizar e trazer seguidor, mas graças a Deus os seguidores que eu tenho são seguidores fiéis. Eu sei que eu converto, eu sei que eu tenho engajamento na minha página, né? Apesar de não ser uma página tão grande. Mas foi por causa disso, foi porque eu queria que as pessoas conhecessem a Mariana veterinária, vissem o meu trabalho, conhecessem o que eu fazia dentro da veterinária. E aí isso foi abrindo portas para outras coisas, puxando outras coisas. Aí o rodeio entrou assim, eu já gostava, já assisti e tudo mais. Em 2021, no final de 2021, me chamaram, o pessoal da Jacaré Expo Agro, abriram portas para mim nesse meio. Sou muito grata, muito feliz, inclusive vai ser meu 3º ano na Jacaré Expo Agro esse ano. Bacana. E eles me chamaram porque eles sabiam que eu estava produzindo conteúdo e tal, e falaram, Mari, a gente precisa de mais influenciadores do agro. Você que está no meio, conhece, me ajuda a selecionar. Ajudei. E aí, nisso, eu tava no time de influenciadores e eu acabei mostrando o rodeio e mostrando a festa no geral. Só que sempre que eu mostrei, sempre que eu ia pro rodeio, mesmo antes de eu ser influenciador e tudo mais, quando eu postava, tinha aquela... O pessoal me perguntava, você que é veterinária?
o rodeio não tem maus tratos, não aperta o testículo, tinha umas coisas assim. E isso quando eu comecei a produzir conteúdo, isso foi algo que foi me pegando. Porque cada vez que eu mostrava o rodeio, surgiam mais dessas dúvidas. Eu falei, gente, eu sou veterinária, eu tô influenciando as pessoas, por que eu não vou mostrar o rodeio? Porque eu não vou começar a falar disso nas redes sociais e mostrar a informação da maneira correta. E aí foi onde eu comecei a produzir cada vez mais conteúdo com isso. Fui sendo conhecida no meio do rodeio, mais rodeios começaram a me procurar para eu produzir conteúdo e mostrar isso, e mostrar esse por trás, né? Porque o pessoal só vê o rodeio na arena, mas não sabe como que é o todo por trás dele, né? Pro animal tá ali. E aí eu fui mostrando, foi começando, e aí foi onde abriram as portas. E aí isso também acabou abrindo portas na parte veterinária, né? Eu falo que uma coisa vai puxando a outra. Igual agora eu tô no processo para poder fiz o curso já, né, para eu tirar minha habilitação, para eu poder trabalhar dentro do rodeio como RT, né, como responsável técnico, porque tem toda uma burocracia. Certo. Mas por conta da procura, de eu sempre estar no rodeio e tudo mais, tá abrindo essas portas. E aí estamos nesse processo para eu começar a atuar mesmo como veterinária dentro do rodeio. Então, você trabalha hoje no rodeio como influencer digital. Como né? influencer digital. Mostrando os bastidores, né? Defendendo através das suas imagens, dando um esclarecimento de uma forma correta sobre as dúvidas e sobre os maus tratos. Exatamente. E você falou alguma coisa aí em questão da documentação da RT. Você também hoje atua dentro dos rodeios como veterinária ou não? Como é que é? Então, que nem assim, falei da Biro, né, que é uma companhia de rodeio que eu trabalho hoje. Eu não sou RT da Biro, eu tô como influenciadora, mas é aquilo, né, a gente tá no fundo do brete, tudo que a gente vê, que a gente pode chamar a atenção, alguma coisa que a gente vê que não tá certa, alguma situação, a gente vai falar, né, mas eu não tô como RT porque eu não tenho a documentação ainda, eu tô no processo, né, de habilitação para poder trabalhar. Mas, igual, na Jacaré Expo Agro eu já estou contratado como veterinária, mas não como RT. Eu vou trabalhar como assistente do RT, porque a festa ficou muito grande, graças a Deus. Verdade. São 2 semanas do evento, né? Tem muito animal vindo para cá. Ano passado foi uma das maiores provas de rodeio com número de competidor de 3 tambores, né? Tem as montarias em touros, tem mini fazendinha, tem torneio leiteiro, tem muita coisa. Então, assim, é muito animal. E aí, esse ano eu tô como veterinária assistente do RT, né? Então, esse ano é o primeiro ano que eu estarei oficialmente como veterinária num rodeio. O primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. Não, e Deus quer. Você é uma menina batalhadora, uma menina que vem aí de uma paixão por animais de grande porte. Eu acho que esse é o grande intuito, né? De você ter escolhido ser veterinária de animais de grande porte, a sua paixão pelos cavalos. E uma coisa vai... Deus vai escrevendo as coisas do jeito certinho e vai ajustando da forma que o coração pede, né? Se você pedir com o coração aberto, Deus, ele pega e atende o seu pedido. Eu tenho visto isso aí na sua trajetória, pelo que você tem contado aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre um assunto muito importante. Uma boa veterinária, ela tem uma exerção melhor sendo amante de animais ou não? Olha, aí você me pegou, sabe por quê? Eu falo que tem muita gente que faz veterinária, entra na veterinária, e eu vi isso também enquanto eu estava na graduação, com aquele pensamento de tipo assim, eu amo os animais e vou fazer veterinária. Certo. Lógico que você tem que ter o amor pelos animais, só que você tem que ter amor, mas ao mesmo tempo você tem que não só agir pelo amor. Porque tem muitos momentos que a gente vai ter que tomar decisões difíceis que se você for só pelo amor, só pelo sentimento, você não faz, né? Então, você tem que amar tanto a um ponto de entender que você vai ter que tomar decisões difíceis pensando pelo bem do animal. Eu falo isso assim, vamos supor, situações que eu já passei. Eutanásia. Às vezes você vê um animal que ele tá numa situação muito ruim e você sabe que ele não vai melhorar, não tem. Você pode fazer o que for de tratamento, ele não vai melhorar. Aí tem que agir com a razão. Aí você tem que agir com a razão. É o que eu quero fazer? Não é o que eu quero. Eu amo animal, não estudei. Eu falo que eu não estudei pra fazer eutanásia,
né? Mas é aquilo, a hora que você vê um animal sofrendo com dor, mal, eu prefiro tomar a decisão de que eu vou estar fazendo o melhor para ele naquela situação que não vai ter cura, do que deixar ele sofrendo até ele chegar no limite e morrer sozinho. Então, assim, eu falo que você tem que amar, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma frieza para conseguir tomar decisões difíceis, né? E eu falo que eu posso falar com experiência própria, porque eu já tomei essa decisão de animal meu. O meu cachorro, eu falo que ali, se eu não virasse veterinária, se eu ainda não fosse veterinária, eu virei ali, né? 15 dias antes da minha formatura, meu cachorro ficou ruim. E eu tomei a decisão pela eutanásia, e foi uma coisa que eu sofri muito, assim, porque eu falei assim, será que eu tô tomando a decisão certa? Né? Será que é isso mesmo? Eu liguei pra uma amiga minha que é de porte pequeno. Eu falei, Gabi, o que eu faço? É isso mesmo? Chegou a hora, né? Ele tinha 16 anos, estava comigo desde que ele nasceu. Eu conheci ele tinha 2 dias de vida. Foi meu companheiro. Foi uma decisão muito difícil, né? Foi. E aí ali eu falei assim, não... É isso que eu nasci pra ser isso, pra ser veterinária. E aí, por isso que eu falo, né? Você tem que amar muito, mas ao mesmo tempo você tem que saber a hora de tomar as decisões importantes, né? Porque às vezes você vai amar muito, mas você não vai conseguir ter essa frieza, essa razão, né? Você vai só amar que você não consegue tomar atitudes necessárias e importantes, né? E tanto que eu vi muitas pessoas largarem a faculdade de veterinária porque amava os animais, mas não conseguia ter essa separação de tomar essas decisões difíceis. Porque a gente vai ver animal sofrendo, a gente vai ver animal com dor, né? Tudo isso. E aí faz parte da profissão. Não é só coisa linda que a gente vê. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você está tratando de um animal, podemos dizer que você está tratando mais do homem? Eu falo no sentido assim, do proprietário. Porque ele também sofre vendo o seu animal ali sofrendo com alguma... doente, com alguma dor, enfim. Olha, mais ou menos, não sei. Às vezes eu falo que a gente tem que ser um pouco psicólogo também, né? Ajudar. Eu já passei por várias situações. Primeiro que assim, em questão de cuidar do homem, a gente pode levar para 2 lados. Um, esse lado que você falou, né? Da parte assim, o proprietário sente do pet. Da dor. Se você acompanha ali de perto, né? Vê todo o sofrimento da pessoa. Tem isso também, mas também tem a parte da sanitária, né? Porque a veterinária, ela cuida também da parte do ser humano também. Ela tá relacionada com a saúde pública, pensando no humano. Mas pensando nesse lado, eu entendi da sua pergunta, né? A gente lida um pouco assim, porque a gente vê, né? São 2 perfis de cliente que a gente tem, de proprietário. Tem os proprietários que tem o animal ali, né? O cavalo, o boi. Mas como um pet mesmo, tem uma relação mais próxima, que aí é muito mais difícil, que a gente tem que saber lidar, que não é tanto só o financeiro que importa, que ele vai ter um sentimento muito maior e a gente tem que saber lidar nas situações difíceis. E tem aquele proprietário que é mais comercial mesmo, que ele tem um animal para um negócio, alguma coisa assim, que ele acaba não colocando tanto sentimento assim, ele pensa um pouco mais no financeiro e tudo mais, que é um outro perfil. Então a gente tem que saber quem é o nosso cliente, o que ele precisa, e a gente faz um pouco assim, ajuda, né? Eu já passei por algumas situações, né, assim, de ver... cavalo que eu tive que tomar uma decisão difícil, tive que passar a informação pro proprietário, explicar, entender, dar um ombro amigo. E muitas das vezes os nossos clientes, pelo menos eu, graças a Deus, eu tenho clientes de anos que eu acabo tendo uma amizade, uma relação mais próxima. Então isso permite também a gente conseguir dar um acolhimento melhor nesse sentido. E você, como profissional da área, você deve ter contato com muitas ONGs, né? Que fazem um trabalho fantástico aí por toda a região. Como você vê o trabalho que eles fazem voluntariamente, recolhendo animais das pistas, animais com algum tipo de doença, ou enfim? Eu vou ser bem sincera, eu tenho pouco contato com ONG, eu não tenho tanto contato assim, certo. Tá? Esse ano eu ajudei um cavalo que foi resgatado de uma ONG, eles fizeram um trabalho incrível, até ajudei em questão de divulgar no meu Instagram para ajudar conseguir doações, medicamento, dinheiro para conseguir tratar desse animal. Eu acabei fazendo um serviço voluntário, né? Eu não cobrei atendimento e tudo mais, porque eu sei de quão difícil é.
E eu sei que várias ONGs estão aí para realmente somar e realmente ajudar os animais. Fala uma coisa pra gente, mito ou verdade? Cavalo, se vê a idade pelos dentes? É verdade. É verdade? É verdade. Não que a gente vai ter a idade precisa do animal, mas a gente consegue ter uma noção. Porque o cavalo, ele tem um tipo de dente que ele não cai. Não é igual o nosso dente, que a gente tem o dente de leite. E o dente de leite cai e depois fica um dente pra sempre, né? Uhum. O cavalo não, ele tem um único dente e esse dente ele vai crescendo ao longo da vida conforme ele vai desgastando. E aí, por conta disso, desse dente ele crescendo e tendo desgaste, conforme ele vai desgastando, a gente consegue ter uma noção pelo formato do dente, o tamanho, a arcada dentária do cavalo, que quando é mais nova, ela fica mais juntinha, conforme vai ficando mais velha, ela vai arqueando pra frente. Entendi. Então, tem algumas coisas que a gente consegue analisar na arcada dentária do cavalo, que a gente consegue ter uma noção ali, mais ou menos, da idade dele, dependendo de algumas características do que a gente vê. Afirmar com certeza assim, não, esse cavalo tem 10 anos, com certeza você não consegue. Entendi. Mas você consegue falar, ele deve ter ali em torno de uns 10, 12, 8 anos de idade. Você consegue ter uma noção assim, por exemplo. Entendi. Como que você vê? Vamos falar um pouquinho agora do rodeio, que é o mundo que a gente vive, né? Com certeza. Como que você vê os animais de rodeio? Você como médica veterinária, como amante do rodeio, como amante ali do esporte, como que você vê os animais de rodeio hoje? Como grandes atletas. São muito bem tratados, São né? muito bem tratados. Você está sempre ali próximo ali dos tropeiros, acompanhando de perto, e você pode falar com grande propriedade sobre isso. Sim. Por que eu falo que eles são grandes atletas, né? Porque eles realmente são os atletas, eles estão ali exercendo um esporte, né? E são animais com valor aquisitivo muito alto. Não é barato, né? E tem gasto mensal, tem veterinário, tem nutrição balanceada, tem veterinário cuidando do manejo sanitário, eles têm o treinamento adequado para chegar lá na arena. Hoje em dia a gente já pensa na genética deles, né? Antigamente, quem eram os bois de rodeios? Eram os bois que eram o descarte do corte, né? Aquele boi que dava muito trabalho para ser manejado, que era muito bravo. Então, era o descarte. Hoje em dia já não é assim, né? A gente não descarta, até porque o manejo do gado de corte também mudou muito. Eles são bois muito mais mansos. Então, hoje a gente pensa na genética, no animal que tem aptidão para pular, não é todo animal que vai pular na arena. Então, ele tem que ter aptidão. A partir do momento que a gente vê o animal que tem essa aptidão para pular, a gente vai treinar ele, vai usar uma nutrição balanceada, para aí sim ele chegar na arena e poder fazer o trabalho dele, ser o grande atleta e desenvolver uma alta performance. Então, a gente vê muito falar sobre os maus tratos dos animais pelas ONGs, enfim, né? Pelos protetores dos animais. Eu penso da seguinte forma, um tropeiro, né? Você tá ali sempre conversando com os tropeiros. São animais muito caros, né? São animais que têm aí um manuseio muito caro. Então, assim, os tratos, né, com veterinário, com alimentação, que nem você acabou de falar aí, de uma alimentação rigorosa, uma alimentação balanceada. Então, é muito investimento para a pessoa permitir que seja maltratado, né? Exatamente. E eu sempre tento mostrar esse lado para as pessoas que falam, mas maus tratos. Eu falei, você realmente acha que alguém iria maltratar um animal que vale 200 mil, 1 milhão de reais? Exato. Esses tempos eu estava vendo, em 2022, o Reza Lenda foi considerado um grande boi que está aí na atualidade, um nome que está vindo forte, né? O boi Reza Lenda. Ele, em 2022, ele foi avaliado, acho que em mais de 1 milhão de reais. Você acha que alguém realmente iria maltratar um animal desse? Não, de forma alguma. Teria que ser muito louco, né? A mesma coisa do que a pessoa ter uma BMW e tacar ela no poste porque simplesmente tá afim. Muito bom, muita boa colocação. Entendeu? Seria mais ou menos essa. Eu tento trazer isso. Eu falo assim, se você tem uma BMW, você vai tacar ela no poste porque você simplesmente tá afim? Porque, hoje ela arriou a bateria. Entendi. Vou tacar ela no poste? Não. Você tem juízo, você tem amor ao seu dinheiro, né? Exato. Então, os bois são assim também. Eles têm um valor aquisitivo muito alto. Eu tento mostrar isso para as pessoas. Aí o povo fala, é mais dinheiro. Eu falei, gente, é mercado. É dinheiro. Sim, lógico, tem amor. Porque quem mexe com rodeio sabe que é por amor. Exato. A gente ama o que a gente faz. Mas a gente sabe que tem um valor. Não é barato você ter um boi de rodeio. Não é. Não é barato. Por mês, um tropeiro deve gastar em média R$1.500, R$2.000 por boi. Por animal. Por animal. E um tropeiro, ele não tem um boi. Ele tem uma boiada.
Ele tem 10, 15, 20, 25 essa bois. média de valores que você está falando é em questão de alimentação. Não, entra aí alimentação, vai entrar o veterinário, manejo sanitário, porque tem que fazer controle de carrapato, vacinação, vermifugação, tudo isso, né? Então entra esse valor aí mais ou menos mensal, dependendo aí da região, né? Em torno, de R$1.000 a R$2.000 por mês por animal. E então não é um valor barato para o povo maltratar. Fora que assim, se você maltratar esse animal, ele não vai ter alta performance. E se ele não tiver uma alta performance, ele não vai ter um valor aquisitivo alto, ele não vai trazer dinheiro para a tropa. É aquela velha história, né? Não adianta o cara maltratar a esposa o dia inteiro e achar que de noite ela vai estar um mar de rosa amando. Não vai estar. É exatamente isso. Uma comparação boa. É desse jeito. E o animal que é maltratado, que tem alguma dor, que tem algum estresse, ele não vai desenvolver uma alta performance na arena, ele não vai pular. Esse dia a gente até estava conversando, semana passada, né? O pessoal do rodeio estava falando, cara, você passou um sedem. E esse sedem, se ele machucasse, que não é o que o sedem faz, né? Mas se fosse uma coisa que fosse dolorido pro boi, ele não ia pular, ele ia deitar. Exato. Ou ele ia deitar, ou ele ia ficar estático, parado. Como que um boi vai pular com dor? Não pula. Você ele tá pula sempre por... nos bretes, né, Mariana? Você deve ter visto isso com certeza várias e várias vezes. O tropeiro, antes dele chegar ali no brete principal para sair pro trabalho dele, o touro, o tropeiro ali passando a mão, montado ali, tranquilamente, passando a mão, fazendo um carinho no cupim do touro. Você deve ter visto várias e várias situações Não só o tropeiro, tá? Esse fim de semana eu tava no rodeio na Fasbra e tem um tropeiro que virou amigo meu, o pessoal da CMPR de Guararema. Tem uma intimidade muito grande com o Marquinhos, com a mulher dele, a Thaili. E eu sei que o manejo deles é muito bom. Ele tem bois mansos e que pulam muito. E o boi dele tava embretado e eu fiz um vídeo, eu passando a mão nesse boi. Esse boi tava embretado. Ele ia pular, eu tenho esse vídeo fazendo carinho nesse boi. E dessa mesma companhia eu tenho um outro vídeo também do rodeio de Tremembé? Não, do rodeio de Santa Isabel do ano passado. Um outro boi dessa mesma boiada, né, da CMPR. Eu dentro da querência fazendo carinho nesse boi. Entendi. Então tenho várias fotos, vídeos com bois de rodeio, tanto no rodeio quanto no habitat deles, na casa deles, que eu passo a mão, foto, vídeo. Então, assim, são bois que são tranquilos, né? É aquilo que eu falo. Hoje em dia a gente não quer um boi maldoso, a gente quer um boi habilidoso que pule bem, mas que ele seja manso na lida e que ele, assim, ele sabe que o trabalho dele é dentro da arena os 8 segundos. Acabou os 8 segundos, ele para, ele volta pra dentro, ele retorna pra querência, manso e tranquilo. É isso que é o boi que a gente quer hoje em dia. O espetáculo, né? Exatamente. Um espetáculo de animal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você enxerga a atuação das ONGs no rodeio? Polêmico, hein? Bom, já que fez pergunta polêmica, vamos falar o meu pensamento. Eu sou uma pessoa que eu tenho pensamento. Se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu na fila do pão? Exatamente. Eu acho complicado a ação de ONGs, porque assim, lógico que a ONG faz um trabalho muito legal. Tem muitas ONGs legais que resgatam animais, desde porte pequeno a porte grande, realmente ajudam. Mas, infelizmente, tem muitas ONGs que têm na sua organização pessoas que estão na frente que não entendem do rodeio, que nunca viram rodeio, que não conhecem, que não sabe como que funciona, que nunca foi atrás de um brete para ver, que nunca foi numa fazenda onde tem os bois de rodeio para realmente entender como funciona. E na maioria das vezes essas pessoas julgam sem conhecer e não querem conhecer, tá? Porque eu já sempre deixo um convite aberto de venham conhecer o rodeio, eu te mostro, eu te falo, tiro suas dúvidas, estou sempre aberto a uma conversa. Os animais estão à disposição durante os 4 ou 3 dias de rodeio, inteira disposição para numa tarde, quem sabe, receber, fazer uma reunião ali, tomar um café realmente com a organização, com os tropeiros e com o pessoal, para que eles enxerguem de perto o que é realmente o rodeio, o que realmente esses animais são muito bem tratados. Com certeza, só que a maioria dessas ONGs que denunciam o rodeio, que falam que tem maus tratos, são pessoas que não conhecem. E são não querem, são leigos, exatamente, não têm a informação correta e o que é pior, não querem ter a informação correta. E é aquilo que eu falo, né? Eu já dei palestra sobre rodeio,
Eu falo sobre o rodeio, eu defendo isso. E eu falo, eu não tô aqui pra mudar a opinião de ninguém. Eu não quero converter ninguém a nada. Exatamente. Eu não tô aqui pra fazer a seita do rodeio e, nossa, quero que todo mundo vire amante de rodeio. Não, gente. Eu amo rodeio e eu vou passar a informação correta. A minha obrigação como médica veterinária é informar e passar a informação correta, tá? Se você quer gostar ou não, aí é outros 500, vai de você. Mas você tem que ter o conhecimento correto. Então eu tô aqui. Você quer entender? Bora, eu te mostro, eu te falo. Tenho leis. As pessoas te procuram para debater sobre o assunto ou não? Assim, tem algumas pessoas que vêm debater, mas eu tô falando... Fala assim em questão do pessoal de ONG. De ONG não. De ONG não. Eles simplesmente denunciam e não querem conhecer. E você chama eles para conhecer, eles não querem. Exatamente. Tá? Você chama eles para conhecer, eles não querem, não vão. E tem a opinião formada por fonte, vozes da cabeça deles. Entendi. A indústria do rodeio, ela emprega diretamente ou indiretamente muitas pessoas. Sim. Hoje, vocês, os influenciadores, nós podemos dizer que são repórteres do rodeio da era digital? Você tá polêmico hoje, hein? Você tá só fazendo perguntas que me complicando. Então... Em questão de influenciadores, acho que tem ótimos influenciadores. Qual é o papel... Vamos esclarecer. Deixa eu começar primeiro. Tá. A gente já vai voltar nessa pergunta. Qual é o papel atuante do influenciador numa festa do peão? Influenciador, quando a gente fala de influenciador, a gente está querendo dizer de influência. Então, a gente quer influenciar as pessoas a alguma coisa. E aí, a gente, por isso que eu falo que é polêmico, porque assim, hoje tem muito tipo de influenciador, temos muitos influenciadores. E tem muitos influenciadores muito bons, que trazem conteúdos muito bons, que são excelentes. Mas também tem muito influenciador que não agrega nada, ao meu ver, ao meu ponto de vista, tá, gente? Já tô vendo os hates tudo vindo aqui pra cima de mim. Com essa minha... Infelizmente, algumas pessoas, a gente, né, meio que falando Sim. até em questão de pessoas que não têm um conhecimento Sim. ou que não procuram saber. Ah, não, tá se divertindo, tá em camarote, tá bebendo, Sim. tá não sei o quê. A pessoa tá ali trabalhando, tá? Sim. A pessoa tá ali, ela foi contratada pra estar ali. Porque né? A festa, ela assim, né? Tem vários tipos de influenciadores. Tem influenciador que vai mostrar mais o camarote, que vai mostrar a parte do artista, né? Fazer um bastidor ali com o artista, vai fazer um camarim. Tem o influenciador que vai mostrar o rodeio. Cada um na sua área e vai influenciar de alguma forma e trazer... Nichos, né? São vários nichos. E trazer o público pro rodeio, né? Igual eu. Eu sou uma influenciadora que eu não gosto de fazer camarim. Às vezes, em alguns rodeios que eu tô, o pessoal fala, Mariana, vai lá, tira uma foto, faz um camarim. Eu vou meio de nariz torcido, confesso, não gosto muito. Porque na maioria das vezes, pra eu fazer camarim, eu tenho que parar de ver boi pulando. E eu gosto de ver boi pulando. É apaixonada no rodeio. Exatamente. Então, assim, se eu puder fugir de camarim, eu fujo. Não é o nicho que eu gosto de fazer. Até porque eu acho que, assim, a gente tem que falar do que a gente tem propriedade. E eu não tenho muita propriedade pra falar de música, de não sei o quê. Não trabalho com isso, tudo mais. Eu tenho propriedade pra falar do que eu sei. Que é de animal, né? Eu tenho propriedade de falar de boi e cavalo. Tá certo. Então tem isso, né? Dos influenciadores. Temos ótimos influenciadores no meio, graças a Deus. E eu acho que o rodeio, ele ganhou essa proporção, né? O meio agro ganhou uma proporção muito grande graças aos influenciadores. Porque hoje a gente tem muito influenciador do agro, né? Muitos bons. Confesso que tem alguns aí também que é muito só bota o chapéu e a bota e o cinto e acho que é do agro. Entendi. Ainda tem muito assim. Mas tem muito influenciador que realmente vive o agro, que realmente vive o meio. E fortalece o nosso meio, graças a Deus. A gente tá aí na boca do povo, o agro, né? Todo mundo hoje em dia quer ser do agro, quer entrar no meio, quer aprender, quer tá usando bota, chapéu e fivela. E isso é fantástico. Bacana demais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta em questão agora da parte da veterinária. Qual que é o papel do veterinário, do médico veterinário, na permanência dentro do rodeio? Então, todo rodeio legal, certo, né, dentro das leis e tudo mais. Não estamos falando de coisa clandestina, coisa errada. Porque às vezes o pessoal pode falar, mas da minha cidade o pessoal fez rodeio clandestino. Bom, ele tá errado, ele tá fora da lei. Ele nem deveria estar sendo feito. E é esse tipo de rodeio que a gente tem que denunciar e ir atrás para entrar dentro da legalidade. Falando de rodeio legal, que tá com toda a documentação certa, que tá dentro das leis, seguindo o regulamento, lei federal e tudo mais.
Todo rodeio tem que ter um médico veterinário RT, que é o responsável técnico, tá? Ele é responsável por toda a organização do rodeio. Qualquer coisa que aconteça lá dentro, ele que responde, tá? E ele é responsável pelo embarque e desembarque dos bois durante toda a festa. Ele é responsável pela querência. Ali, ele vai ficar atrás dos bretes durante as montarias em touros, vendo se algum boi se machucou, algum boi cortou, alguma coisa aconteceu. Ele é responsável por receber toda a documentação que esse animal vai trazer quando ele chegar. Porque o animal ele tem que ter o guia de trânsito animal, que é o GTA que a gente chama. Certo. Tem que ter exames dentro da validade, que o animal não tem nenhuma doença, para comprovar a sanidade desse animal, que ele não vai passar nenhuma doença para os outros animais que estão ali no recinto. Uhum. Então, tudo isso é controlado, o manejo sanitário é controlado. Durante o rodeio, né, a gente tem leis não, a gente tem regulamento, tanto para o peão quanto para o tropeiro e para o animal, do material que ele pode usar. Igual, a espora do peão, ela tem um tipo certo de ser utilizada, que ela não pode ser cortante, porque ela não pode cortar o boi. Se algum peão usar alguma espora e corte o boi, ele vai ser cortado, ele perde a montaria dele. É desclassificado, É desclassificado. A gente tem os juízes e o veterinário que estão ali, que podem falar alguma coisa se verem algo sendo feito de maneira errada. Não pode mais utilizar o choque. Então, o veterinário ele tá ali para fiscalizar tudo isso, né? E vai fiscalizar dentro do evento e vai fiscalizar a área de descanso, né? Porque nem sempre a área de descanso dos bois é dentro do próprio recinto, né? Às vezes a gente pega uma área um pouquinho afastado do recinto, até assim, para o animal ter mais conforto, para ele ficar numa área mais livre, aberto, né? Então, ele também vai ser responsável pela área de descanso veterinário. Então, ele faz todo esse papel cuidando e visando o bem-estar animal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta polêmica. Uhum. Antigamente, nós costumávamos trabalhar em festa do peão de boiadeiro. Uhum. Hoje se fala muito no rodeio show. É uma coisa que é ligada à outra, né? Uhum. O rodeio hoje, ele não vive sem os shows, da grade de shows, e os shows também precisa do seu espaço dentro do rodeio, aonde que tem as tribos se juntando. A gente vê hoje uma festa aí, Sim. com 10 atrações, são 10 atrações de ritmos diferentes. Sim. Na tua opinião, os shows, eles estão comendo todo o espaço dos grandes artistas que são os peões de boiadeiro? Eles estão se destacando mais dentro do rodeio e comendo espaço realmente dos peões, do rodeio em geral, do espetáculo rodeio, ou não? Olha, assim, no Brasil, os peões de rodeio, eles ainda não têm a valorização que eles deveriam ter. Exatamente. Eles ainda são desvalorizados aqui no Brasil. Se a gente for comparar nos Estados Unidos eles são artistas. Camarim. Tem camarim. O público conhece quem são os peões. O pessoal pede para tirar foto. É como se fosse jogador de futebol daqui do Brasil. Exatamente. É o peão de rodeio lá nos Estados Unidos. Ótima colocação. Então, no Brasil ainda é muito desvalorizado. E sim, eu vejo que assim, muitas das vezes, muitos públicos vão pro rodeio pelo show, sim. Mas eu vejo também que hoje as pessoas acabaram pegando gosto pelas montarias em touros, porque começou a ir pro rodeio pelos shows e acabou conhecendo o esporte. Porque às vezes a pessoa vai pelo show, só que ela é obrigada a chegar mais cedo, porque senão ela não pega um lugar bom, porque senão ela não consegue entrar. E aí ele acaba vendo as montarias em touros e acaba pegando gosto. Mas eu vejo uma coisa assim, aqui no Vale do Paraíba, graças a Deus, o nosso público é muito mais voltado para as montarias em touros do que para os shows. Eu vejo isso aqui no Vale, eu fico muito feliz, porque eu vejo que o público realmente vai porque ele quer realmente ver as montarias em touros. Ele realmente chega cedo, ele pega o seu lugar na arquibancada, ele fica esperando as montarias começarem. E muitas das vezes já vi, quando não é show tão grande, o pessoal ir embora na hora do show. Ele realmente vai para ver as montarias em touros. Então, graças a Deus, isso está mudando, está crescendo. Eu espero muito que as montarias em touros seja valorizada como eles devem ser valorizados e o público não ir só pelo show grande. Entendi. Hoje aqui, que nem você falou do Vale do Paraíba, que está se crescendo muito, né? A gente até tem que parabenizar o amigo Birubiru, o Vinícius, enfim, as pessoas que estão engajadas e estão fazendo suas copas de rodeio e valorizando os profissionais de rodeio. Hoje está aumentando muito aqui no Vale do Paraíba e principalmente com essas parcerias que eles fazem com a Liga, né? Enfim, como que você vê isso?
como que eu vejo o rodeio no Vale do Paraíba? No Vale do Paraíba. Na minha opinião, eu acredito que nós estamos voltando a ter mais rodeios aqui na região. Aqui. A gente ficou bastante tempo sem ter rodeio, né? A gente ficou alguns anos sem Fapija, ficou alguns anos sem rodeio nas cidades pequenas. Algumas cidades estava proibido o rodeio. E como você falou, né? A Birubiru, ela tá vindo, tá lutando, tá tentando liberar o rodeio em algumas cidades do Vale do Paraíba. A Jacaré Expo Agro voltou, resgatando a tradição aí da Fapija, né? Então eu vejo que a tradição do rodeio aqui no Vale do Paraíba tá voltando e tá voltando com força, né? Porque hoje a gente tem muito rodeio. Igual eu tava te falando aqui da agenda de rodeio, a gente teve Santa Branca agora, aí daqui um mês a gente tem Santa Isabel, logo depois já vem Jacareí, uma semana depois de Jacareí já começa a emendar, tem São Bento do Sapucaí, tem Silveiras, Lagoinha, Natividade da Serra, Redenção da Serra, vai vindo um rodeio atrás do outro. Então assim, as cidades estão voltando com essa tradição e tá aumentando graças a Deus. E que só não tinha rodeio, agora tá passando a ter, né? Exatamente. E que venham cada vez mais cidades. A gente precisa trabalhar. Precisa. A única coisa que eu fico muito triste é que em São José ainda não tem rodeio, né? Que é a minha cidade, meu berço. Então eu acabo que na minha cidade eu não tenho rodeio, não trabalho na minha cidade com isso. Mas se Deus quiser, em algum momento, teremos um rodeio em São José e bora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os animais, os cavalos de provas equestres, qual que é o procedimento veterinário antes de cada atuação? Antes deles irem para a prova, né, a gente tem que fazer igual o boi faz exame, GTA e tudo mais, o equino também, né, a gente faz os exames de anemia e mormo. Eu sempre posto isso no meu Instagram, porque eu tenho clientes que vão muito para a prova, então eu sempre faço essa preparação pré-prova. Hoje em dia, todos os cavalos para ir para a prova, para evento, eles têm que ser microchipados, cadastrados no GEDAV, a resenha deles. Exames de anemia e mormo dentro da validade, né, que dura 60 dias. Tem que tirar o GTA, vacinação em dia, né? E aí tem aqueles animais, às vezes faz uma fisioterapia, faz uma quiropraxia, alguma coisa assim, visando aumentar e melhorar a performance dele dentro da arena, né? Do esporte. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre os bastidores das provas equestres, né? Os animais, parte de alimentação, enfim, como que é o tratamento hoje, né? Você está ali sempre acompanhando, como que você vê... Nossa, eu falo por mim. A gente vê animais com ar-condicionado. Então é o mais alto nível, né? Você tá falando dos... Agora, você tá falando dos equinos ou dos bovinos? Equinos. Dos equinos. Isso. Isso, assim, normalmente a gente tenta não mudar muito a rotina do equino, né? Porque ele é um animal bem sensível. Ele é um animal que quanto mais você mexe na rotina dele, pior para ele é. Ele é um animal bem condicionado. Então, assim, em questão de alimentação, ele sempre tem a nutrição balanceada deles, né? Normalmente, o cavalo atleta, ele não vai comer uma ração de manutenção, normalmente acaba comendo uma ração um pouco mais proteica, um pouco mais energética, né? Porque ele tem um gasto energético maior, porque esses animais alto performance acabam tendo um treinamento bem forte e quase todos os dias, ou não, se não todos os dias, 2, 3 vezes na semana, né? E mais dentro da prova, assim, né? Ele vai ter a alimentação dele, se ele come 2, 3 vezes no dia, dependendo quantos tratos ele tem na casa, só que vai acabar ajustando um pouquinho em questão da prova, né? De que horas que ele corre, a questão de ingestão de água também. A gente acaba adaptando a parte da nutrição dele, o manejo dele ali nutricional, em questão de horário de prova, porque a gente tem que pensar que ele não pode estar acabado de comer, né? Sempre dar água depois que corre, depois que ele dá uma acalmada, para ele recuperar, sempre ficar ligado nisso, para não ter nenhum problema, porque tem animal que às vezes vai para a prova, é um pouco mais estressado, ingere um pouco menos de água, então a gente tem alguns suplementos, algumas coisas que podem ajudar ele na ingestão de água para evitar problemas, então a gente sempre tem que estar ligado nisso e tem que conhecer o animal que você está mexendo também, né? Saber qual que é o perfil dele. Mito ou verdade? O banho após as provas tem que começar pelos pés? Sim. Verdade? Porque a gente fala, né? Até para animal acostumar. E não só depois das provas, né? No treino e tudo mais. Você vai jogar uma água gelada nele no pescoço? Não. Você vai de baixo para cima, você vai molhando ali, até para você mostrar para ele, tô aqui, tô
mexendo com você, não sei o que, você vai... E aí você vai esfriando o animal de baixo para cima, né? Porque ele vai estar com uma temperatura corporal aí elevada por conta do exercício que ele fez, né? A gente pode ver o animal quando ele sai da pista, ele tá com uma frequência cardíaca, respiratória aumentada. Muitas das vezes tá muito quente, você consegue ver saindo fumaça do corpo dele, de tão quente que ele tá. Então a gente começa mais de baixo. Primeiro a gente espera ele dar uma esfriada, leva ele, tira a traia, tudo, dá uma acalmada, espera a frequência cardíaca respiratória dele voltar ao normal, e aí depois você vai dar um banho na hora que ele já tiver dado uma esfriada. Bacana. Você falou pra mim que começou a sua paixão por cavalo muito pequena, mas nunca pensou em atuar em alguma prova de 3 tambores, ou enfim, madrinheira? Não. Não? Assim, eu já corri prova de tambor, né? Corri uma prova, fiz salto, né? Em salto competi várias provas, Campeonato Paulista, várias coisas assim. Mas atuar dentro de arena, de rodeio assim, não. Nunca pensei, nunca passou na minha mente. Pode ser que você hoje alugue um triplex na minha cabeça pra pensar nisso, né? Mas é aquilo que eu falo, gente, eu já faço tanta coisa dentro do rodeio que arrumar mais uma coisa pra minha cabeça é só mais uma dor de cabeça que eu acho que a gente tem que focar em uma coisa e fazer uma coisa bem feita. Começar a fazer um monte de coisa e fazer tudo mal feito não dá certo, né? Então hoje eu já sou influenciadora, atuo ali um pouco como assessoria na parte veterinária, ajudo o veterinário RT, né? E tô ali sempre mostrando os conteúdos, tô tirando a minha habilitação para CRT. Então, assim, imagina se eu invento mais uma dessas de ser madrinha, sai fora, não. É muito pra minha cabeça. Não, deixa elas que elas fazem o trabalho muito bem feito. Você hoje além de influenciadora, você é uma grande inspiração para muitas mulheres que veem o seu trabalho na internet. Você aproveitou esse gancho da internet, né, para ser influenciador e mostrar o seu trabalho como médica veterinária. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do antes. No começo, você é uma moça muito jovem, teve alguma dificuldade, alguma rejeição, alguém que você chegou no sítio ou coisa parecida, mas ela, será? Assim, se eu falar que não tem preconceito nesse meio, porque é um meio muito masculinizado, um meio machista, eu vou estar mentindo, né? Mas é aquilo que eu falo assim, sempre falei isso e sempre vou continuar falando. Depende muito do olhar que você vai olhar as coisas, né? Se eu pegar e começar a me vitimizar falando, né? Que eu vejo muita gente, mas é um meio muito machista, não vou tentar, não vou não sei o quê. Mas isso e aquilo, ficar muito mimizento, muito se fazendo de vítima, você vai começar a enxergar preconceito em todo lugar, você não vai entrar no mercado de trabalho, você vai alimentar uma coisa que às vezes não é tudo isso. Então eu prefiro olhar com outros olhos, né? Eu prefiro olhar assim... É um meio machista? Beleza, eu vou conquistar o meu espaço, eu vou mostrar que eu sou mulher e que eu posso fazer isso. Pegar uma coisa ruim e transformar num gás pra me dar energia pra eu mostrar que eu posso, estar num lugar onde as pessoas não acreditariam. Então sempre fiz isso, foi algo que eu não deixava Nunca foi algo que me impediu, sabe? Por mais que eu soubesse que fosse um meio machista, nunca foi algo que me limitou. Ou que passou na minha cabeça, tipo, não vou tentar por causa disso. Não. E eu falo assim, eu acho o máximo eu ser mulher, conquistar o espaço que eu conquistei. E eu vejo que, assim, sei lidar muito bem com as situações. Graças a Deus, fui muito bem educada pelos meus pais. Eu acho que eu tenho um pouco disso da minha mãe também. Minha mãe trabalha numa área que é muito masculinizada. Minha mãe é engenheira civil, então, que é um meio também muito homem. E ela sempre me educou e me ensinou muito isso. Então, acho que eu tenho um pouco disso que veio dela, da educação que ela me deu. Então, e graças a Deus eu conquistei meu espaço, hoje as pessoas me conhecem. Eu lembro quando eu comecei pro rodeio, pro fundo de brete, porque no começo eu não fazia conteúdo de fundo de brete, mostrava assim o rodeio. Eu lembro quando eu comecei a ir pro fundo de brete, eu era bem quieta, eu ficava na minha, de boa, porque eu sabia que era um meio que só tinha homem. Sempre sabe a vestimenta que você usa também. Eu sempre tô de camisa e calça. Pra ter o respeito também, ser respeitada, ter uma postura. E no começo eu lembro que todo mundo ficava olhando, meio tipo assim, gente, quem que é essa menina aqui no fundo? O que é isso? E hoje todo mundo me conhece, todo mundo me respeita, eu chego, todo mundo brinca comigo. Você conquistou com as suas atitudes o respeito de todos os profissionais ali do fundo dos bretes, enfim, né? E hoje, os bastidores. Com certeza. E hoje, assim, eu chego no fundo do brete, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo me conhece, todo mundo vem, me cumprimenta, brinca, criou uma amizade. Se eu falo alguma coisa que eu vejo que eles estão fazendo errado, eu
eu falo, eu tenho liberdade para falar e eles vão me escutar, porque eu conquistei esse reconhecimento. E hoje é muito engraçado, porque o pessoal faz questão de, tipo assim, de que eu filme o boi deles, que eu mostre. Às vezes eu tô lá no fundo do brete e vem um tropeiro: ô Mari, filma meu boi. Ô Mari, meu boi vai pular agora, olha, filma ele, mostra ele. Então eles gostam disso também, porque de certa forma eu tô valorizando o trabalho deles, né? Eu tô mostrando o resultado do trabalho deles que eles fazem em casa, né? Que é o bem-estar, mostrar o boi deles pulando. Então, hoje eu tenho esse reconhecimento e eles gostam também do trabalho que eu faço ali. Hoje, Mariana Rossi é uma janela que vende, né? Através das suas plataformas aí. É o que você falou. Os tropeiros querem que você filme os animais porque tem certeza do engajamento de tudo aquilo que vai acontecer com esse vídeo. E com certeza já pensam assim de uma forma assim, não. As empresas que te investem, elas investem em você justamente por saber esse potencial que você, através de um trabalho bem feito, sério e severo, conquistou no meio do rodeio, que hoje tem dado resultado para todo mundo, né? Sim, com certeza. Aquilo que eu falei com você no começo, né? Eu sou uma página pequena, né? Tem páginas muito maiores do que a minha, mas graças a Deus meu público é muito fiel. Meu público vai no rodeio que eu tô, o público pergunta se eu vou nos rodeios da cidade dele, se eu vou estar presente, fala que quer me ver, que quer me encontrar nos rodeios. O que eu uso, o pessoal vende. O que eu tô vestindo, o pessoal normalmente gosta de comprar, das dicas que eu dou. Então, graças a Deus, meu público é muito fiel. Eu converto para quem me contrata. Eu fico muito feliz por isso, porque assim, se não fosse o público, não teria o porquê, né? Porque eu mostro as coisas, eu falo, eu ensino as coisas para os outros, não é para mim, né? Então, graças a Deus, meu público é muito fiel e eu sou muito grata a eles. E é para eles que eu faço as coisas, é para eles que eu indico. As meninas que gostam de estar se vestindo, que me pedem dica de look, Mari, vou para tal festa, não sei. Cara, eu dou as dicas para elas, porque eu sei que elas gostam do estilo que eu tenho. Eu aprendi a me vestir desde nova, né, com a minha irmã, ela é estilista. Então, hoje eu tenho a minha personalidade, o meu jeito de me vestir. Mas aprendi muito de moda com ela, eu trago isso, a minha personalidade, para os rodeios e as meninas gostam e pedem dicas. Então eu indico, eu dou dica, ensino, falo da veterinária também, que eu tenho muito estudante de veterinária que pede ajuda, pergunta, fala do meu trabalho, porque eu mostro isso também no dia a dia. Então, graças a Deus, não tem do que reclamar do meu público, é uma página pequena, mas muito engajada. Hoje, falando um pouquinho mais sobre os touros de rodeio, sobre os animais, os cavalos, enfim. Antigamente, a reincidência de acidentes dentro da arena era maiores. O que se leva a hoje ter diminuído isso? Eu acho que o conhecimento, o manejo, acho que são vários fatores que podem influenciar nisso, né? O treinamento também, tanto com os animais, né, os equinos nas modalidades, nas provas, quanto com os bovinos, assim. Eu acho que ter mudado um pouco, acho que o treinamento, a forma que as pessoas lidam com os animais, com o manejo e tudo mais, isso acaba influenciando nisso e refletindo na diminuição e incidência de acidentes. Falando em acidente, um rodeio, ele tem que ter ali a permanência do pessoal da saúde, da ambulância e tal. Os veterinários, que têm a permanência no rodeio também, eles são assim uma espécie de atendimento de primeiros socorros caso aconteça alguma coisa com algum animal ou não? Isso varia, né? Porque, assim, pode ser que o proprietário do animal já tenha um veterinário que ele prefira chamar, que é o que acaba acontecendo muito. Mas na parte de equinos, né? Às vezes, assim, o equino sentiu alguma dor, alguma coisa, na maioria das vezes tem o veterinário dele que ele acaba chamando para ir ver. Mas se ele quiser que o veterinário, o RT que esteja lá atenda, pode atender. Teve um rodeio que eu tava em Minas, ano passado, final do ano. Teve um boi que machucou lá e não pulou mais, tudo. E aí os meninos sabiam que eu era veterinária, eu tava lá como influenciadora e eles me falaram: Mariana, meu boi tá com machucado assim, assado, você não pode ir lá ver? Aí eu fui lá ver o boi pra eles, apesar de que não é muito a minha área de atendimento de clínica, né? Mas eu tô vendo que daqui a pouco isso daí vai começar, vai começar a aparecer. E inclusive daí eu fui, vi, passei um tratamento
E eu falei, ó, esse boi não pula mais, não sei o que. Ele, não vai pular, tudo. Mas eu fiz um atendimento pra ele ali, porque ele sabia que eu era veterinária. Conheci o meu trabalho do Instagram, né? E tava me vendo ali no rodeio. Ele falou, você pode ver o boi? Eu falei, não, vamos, bora. Aí até é um cara que depois voltou de novo, pediu recentemente pra eu ver um boi dele que não tinha pulado muito bem no rodeio. E falou, Mari, você não vê um boi pra mim? Então é uma coisa que é aquilo que eu falei, né? Vai abrindo portas as coisas, né? Eu que só atendia cavalo... Tá começando a aparecer umas coisas de boi, né? Vamos ver o que isso vira. Pra já, Mariana Rossi, nas suas plataformas digitais, como é que é? @Mari Maceu, o Maceu com 2 S's e O, tá? No final é O, Rossi. Então, @Mari Maceu Rossi. E o Rossi também com 2 S's. Bacana demais. Pra gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho que você faz como influenciadora. O pessoal que for lá no Instagram, o que eles vão achar lá de bacana? Vão achar um pouco de tudo do meio sertanejo, digamos assim. Nos stories tem muito da minha rotina como veterinária, meus casos clínicos, meus atendimentos, a minha rotina ali, meu dia a dia mesmo, do que eu tô fazendo no meu dia na veterinária. Então, eu compartilho os meus atendimentos. E tem também o rodeio, quando eu tô nos rodeios, o batidão, que é a loucura, que é mostrando os bastidores. Tem dica de look também que eu mostro. Eu tenho parcerias com lojas country, eu mostro os looks que eu uso, dou dicas, faço provador. Se quiser fazer algum agradecimento aí para alguma marca, fica à vontade, tá? Queria agradecer a Rodeio Kings, que é uma loja parceira de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. A República Caipira, que é uma marca de roupas também que me veste, inclusive tô com a calça deles hoje. A Vimar Boots, que é uma marca que tá comigo desde o comecinho mesmo. Bacana. Eu tenho 2 botas lançadas com eles, que eu desenhei. Não, eu tô olhando aqui pra bota dela, pesa uma bota enjoada, hein? Essa bota eu que desenhei, foi a última que eu lancei. Você desenhou? Eu desenhei. Ah, mas essa parte aí eu não tava sabendo, então. Além de tudo, você é meio metida estilista também, é isso? Eu sou meio sistemática, sempre gostei muito de bota, né? Minha família... Daqui a pouco tá lançando moda, hein? Então, bota já lancei 2. Minha família é de Franca, né? Que é a terra do calçado. Olha aí. Então, na pandemia também, eu tive um surto, eu falei que eu queria montar uma marca de botas. E daí, no fim, acabou que eu guardei esse sonho debaixo da gaveta. Mas foi onde eu conheci a Vimar Boots, procurei eles... E daí eu comprei bota com eles, gostei, apaixonei, eu só uso Vimar. E aí, no fim, no rodeio de Jaguariúna, em 2021, eu queria uma bota pra mim de um jeito que só tinha na minha cabeça. Eu não tinha visto a bota de jeito nenhum. Aí eu falei, Mauro, você não faz pra mim? Eu te pago, faz a bota do jeito que eu quero. Eu desenho ela, eu falo do jeito que eu quero, você faz? Aí ele falou, faço. Aí eu falei, então tá, mas eu quero pra tal dia. Aí ele falou, tá bom. Ele fica louco comigo. Hein? Falei, eu preciso pro rodeio de Jaguariúna. Ele falou, tá bom. Aí nisso, foi. Ele pegou e falou assim, Mariana, eu já tinha falado que ia te mandar um outro sapato que eu ia fazer. No fim não deu certo, não botei na grade. Vou te mandar a bota em parceria. Você já tá trabalhando com o Instagram. Você divulga e posso colocar ela no catálogo? Eu falei, pode. Nossa. Falei, pode. Juntou o útil ao agradável. Exatamente. Aí ele me mandou a bota, que era pra ser só minha, que eu queria da minha cabeça. Eu não tinha achado em nenhuma loja, nenhuma fábrica, nada. Falei, pode. A bota vendeu, estourou de vender. Tá vendo? Você regaçou. Você é uma máquina de vender. Aí vendeu um monte, não sei o que, aí passou, não sei o que. Aí esse ano passado, né, em 2023, já fazia quase 2 anos que eu tinha lançado a primeira bota. Eu cismei que eu queria lançar outra bota. Eu falei, Mauro, eu quero lançar outra bota. Ele falou, também acho que tá na hora de lançar outra bota. Eu falei, então tá bom. Só que eu tava com bloqueio criativo, não vinha bota de jeito nenhum. E eu falei, eu preciso lançar uma bota. Aí começou a pressão, porque aí começou aquela pressão também de que a primeira bota foi um sucesso, vendeu muito. Então eu não podia fazer uma coisa abaixo, né? Só que aí eu queria um outro estilo de bota. A outra foi mais western, foi bico fino. Uma coisa igual hoje a mulherada gosta muito, né? De usar saia com bota, que é uma pegada diferente. Aí eu falei, cara, mas... não é essa pegada que eu tô querendo agora. Eu quero alguma coisa pra ir pro rodeio. Eu tô indo direto pro rodeio. Quero uma bota que seja pra isso. Tanto que o nome dela é Bota Rodeio, né? O nome dessa bota, assim. E aí veio do nada, assim, na minha mente. Eu desenhei e falei, Mauro, é assim. Aí ela tem a cabeça de um cavalo desenhado. De um boi desenhado. Ela é toda diferente, assim. Então foi a bota que eu desenhei. E é a bota que vai comigo pra todos os rodeios, pra todo lugar. Pegando um gancho
no que a gente está conversando aqui, eu gostaria que você falasse um pouco. Vi que você é uma mulher meio 360. Você ama cavalo. Não, vou virar veterinária para estar próximo dos cavalos. Amo o rodeio, vou fazer alguma coisa. Agora, essa parte da bota. Eu queria que você falasse, Mariana Rossi, um sonho que vem na sua cabeça, alguma coisa assim que você possa compartilhar com os nossos telespectadores. Hoje, em 2024, qual que seria o maior sonho que Deus poderia realizar para você? Olha, eu tenho muito sonho. Minha mãe me ensinou a sonhar muito. Minha mãe sempre falou assim, Mariana, sonhe muito, porque para você realizar um sonho é difícil. Mas eu tenho um lema que eu falo todos os dias, né? Bora correr atrás dos nossos sonhos. Porque não adianta a gente sonhar e não correr atrás. Exato. Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho um sonho, mas eu trabalho com metas e coisas. Eu corro atrás dos meus sonhos, porque... Lógico que eu acho que Deus, ele permite a gente sonhar porque ele vai permitir a gente realizar, mas nada cai do céu, né? Eu acho que um sonho que eu posso falar, porque eu também não gosto de compartilhar muito meus sonhos, porque eu acho que a gente só compartilha depois que dá certo. Exato. Mas vamos colocar um sonho que era meu para 2024 e tá se realizando, que era... Sonho, não projeto. Vamos falar de sonho. De sonho? Isso. Que já tá realizando, né? Que aí eu posso falar... eu tinha o sonho de trabalhar como veterinária mesmo da Jacaré Expo Agro. É um sonho que se realizou. Agora eu posso contar, falar mesmo, né? Tá com um contrato assinado, tá tudo certo. Show de bola. Mas era um sonho, uma meta que eu tinha para 2024 e o check tá lá. Mas tem alguns sonhos a mais. Sonho em trabalhar em Barretos também. Eu acho que é um sonho bem grande. Mas tem vários sonhos, é aquilo que eu falo, né? Eu tenho muitos sonhos, muito a realizar, como diz minha mãe, eu sou nova ainda, tenho muita coisa para realizar. Mas eu acho que sonhos que a gente pode compartilhar, assim, que não vai ser atrapalhado... Não vai comprometer. Não vai comprometer, são esses dois. A Jacaré Expo Agro, que é um sonho que está se concretizando, está se realizando, graças a Deus. Que nem eu falei, é o terceiro ano que eu trabalho com eles como influenciadora. Ano passado eu já ajudei um pouco na parte veterinária, mas não estava contratada ainda. E esse ano esse sonho se realizou. Era um sonho que estava lá na minha listinha de sonhos a serem realizados. E graças a Deus, Deus permitiu eu sonhar e permitiu eu realizar. Bacana demais. Bom, pra gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre look, moda, sobre o que hoje a gente vê na atualidade nos rodeios, né? Você é uma influenciadora de um potencial muito grande. O que você passaria aí para os ouvintes, para os telespectadores aqui? Hoje no mercado, qual que é o look que tá... vou no rodeio semana que vem. Eu quero me vestir igual a Mariana. Como é que é? Então, eu acho que assim, pra falar Tem muito agora a pegada do western, né? Tem. Tá muito em alta. Eu acho muito bonito. Eu gosto Minha esposa bastante. falou assim, eu quero uns trem western. Western. Eu gosto bastante. Quando, dependendo do local que eu vou, eu gosto de usar um look mais western. Com uma saia, uma franja. Tem algumas coisas que são muito características do western, né? Que a gente vê muito aí. Brilho, franja, né? Que é algo que tá bem forte, bem presente no western. Mas eu confesso que para rodeio, como eu trabalho por trás, vocês vão me ver em rodeio mais tradicional. Camisa e calça. Mas eu sempre tento trazer algumas influências do que tá na moda. Igual assim, sobreposição é algo que tá muito na moda. Então eu sempre vou fazer uma sobreposição com um corselet junto com a camisa, alguma coisa assim. Que eu tenho ainda aquela pegada tradicional, mais séria, até porque eu tô trabalhando num lugar que não tem como ir profundo de brete, de vestido e saia. Tipo assim, é humanamente impossível. Imagina se acontece alguma coisa, um boi foge, eu tenho que subir em cima daquele negócio. Como que sobe de saia e vestido? Não sobe. E fora dizer passar entre as Ferraris. Exatamente. Né? Então, o pessoal não sabe, mas nós temos que pular. Pula tudo ali, gente. É um negócio que então não dá. Então, assim, Mariana, se você me encontrar num rodeio, eu vou estar mais tradicional. Certo. Mas eu acho que a mulherada que vai estar indo ali para assistir o rodeio de um camarote, porque também tem isso. Às vezes o pessoal quer ver uma mulherada muito arrumada, mas eu acho que você tem que pensar um pouco também em qual setor você vai estar da festa. Porque você tem que pensar, você vai ter acessibilidade ao banheiro, alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu penso muito em tudo isso antes de montar meu look. E toda a logística. Toda a logística, né? Que nem eu falei que eu queria bota pra Jaguariúna, que eu lancei a minha bota, a primeira bota pra Jaguariúna. Gente, eu fiz uma bota clara, de no-book, um couro super sensível,
Quando eu cheguei pra ir pra Jaguariúna, minha bota chegou no dia de eu ir pra Jaguariúna, no hotel que eu estava. Eu já estava em Jaguariúna, eles mandaram pra lá a minha bota. Tinha chovido. Um puro de um barro. E eu estaria na área VIP. Eu não estaria de camarote. Então eu falei, o quê? Eu não vou botar essa bota lá. Eu mudei todo o meu look. Olha. Eu tava pensando em de saia, de não sei o quê, com a bota. Né? Eu mudei tudo. Porque eu falei, cara, eu vou botar essa bota, eu vou estragar. Eu vou com uma saia de franja. Sabe, tudo isso você tem que pensar. Então, mas eu acho que assim, a mulherada pode usar e abusar de franjas, muito brilho, saber as medidas, assim, né? Ah, se eu coloquei um decote, dá uma maneirada, não põe uma roupa muito curta embaixo, né? Ter esse equilíbrio. Eu acho que o blazer também tá... Eu vejo bastante mulherada fazendo looks com blazer bem bonitos, com brilho, com não sei o quê. Então, acho que algumas dicas aí são essas pra mulherada que tá querendo usar e abusar um pouquinho mais. E não tenham medo de colocar a sua personalidade, o seu estilo, pelo que os outros vão julgar ou falar. Se você tá afim, cara, moda você pode fazer o que você quiser. Não ligue pro julgamento dos outros. Se você tá se sentindo bem, tá se vestindo bem, tá se sentindo bonita, se joga. Bacana, eu gosto de narrar rodeio de blazer. Eu acho que passa uma imagem assim, né? Sim. De maior confiança pro público, enfim. Vamos vender a sua bota. Aonde que acha? Essa bota aí que tá sendo tão falada aqui no podcast Território de Peão. Aonde que a gente acha essa bota? Ó, a bota rodeio a gente encontra no site da Vimar Boots, tá? Depois eu mando pra você e você coloca o link pro pessoal. Ótimo. Vou mandar. E a bota Elerana, que é a outra bota de bico fino, você encontra também no site da Vimar Boots e também você consegue encontrar na Rodeio Kings, tá? Em São José dos Campos tem dessa bota. Bacana. Então, são nesses dois lugares que você pode encontrar as minhas botas. São 2 modelos, né? Tem a Elerana, que é a bota de bico fino, uma pegada mais western, que eu gosto muito dela para usar com saia, com vestido, montar um look assim. Uso com calça também, óbvio, mas ela é uma bota que fica muito bonita pra você montar um look mais western. Essa pegada, ela tem em várias cores, né? E a bota rodeio, ela já é uma bota um pouco mais tradicional. Ela é bico quadrado, apesar de que ela tem cor, né? Ela é uma bota azul, um azul meio jeans, mas ela é uma bota quadrada, um pouco mais rústica, digamos assim, porque tem tudo a ver com rodeio, né? Ela veio pra essa pegada aí, pra me acompanhar nos meus rodeios. Mariana, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade de estar aqui nos estúdios do Caçapava 1 Oficial, por atender ao pedido do podcast Território de Peão. Muito sucesso, que todos os seus sonhos sejam realizados e que esse ano nós possamos nos encontrar pelos rodeios do Brasil. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ter vindo até aqui, de poder contar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho de rodeio do que a gente ama. Então, fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. E se Deus quiser, vamos nos encontrar muitos rodeios por aí no Brasilzão. Essa foi Mariana Rossi, veterinária, médica veterinária e influenciadora. Olha, eu quero fazer um convite já especial para você. Semana que vem, nós vamos bater um papo especial de rodeio com o comentarista de rodeio Carlos Panda, aqui, diretamente dos estúdios do Caçapava 1 Oficial. E este foi mais um podcast Território de Peão. Um abraço do Marlboro. Fiquem com Deus.